A história do rei Davi. Quem era Davi na Bíblia? Há personagens que a história conserva como ícones e outros que a Bíblia revela como mosaicos de luz e sombra. Davi é exatamente isso. Uma composição de contradições que, unidas, formam uma das narrativas mais densas e transformadoras das Escrituras. Ele não é apenas o rei em um sentido político. É pastor, poeta, guerreiro, pecador arrependido, profeta no agir e no sentir. Sua vida transpira a humanidade e, ao mesmo tempo, sinaliza algo maior. O desenrolar do propósito divino que atravessa gerações. Nascido na cidade pequena de Belém, filho de Jessé, Davi começa na periferia da história. Enquanto os olhos humanos avaliavam força e presença, o Senhor olhava para o coração. Era um tempo em que Israel buscava estabilidade, liderado por reis cuja fidelidade havia vacilado. Saul, o primeiro ungido, demonstrara que aparência e princípio não bastam. E assim, o Senhor conduziu Samuel até uma casa simples, até um rebanho, até um jovem que tocava a harpa e cuidava das ovelhas. Davi, o menor entre os irmãos, o pastor esquecido, recebeu a unção que viria a transformar o destino de uma nação. Há algo profundamente pedagógico no início da vida de Davi. O campo foi a sua escola, o lugar onde a solidão ensina dependência, onde a vigilância diante das feras molda coragem, onde o toque da harpa acalenta a alma e abre a linguagem da adoração. Enquanto cuidava dos rebanhos, Davi aprendeu sobre proteção, sobre cuidar do fraco, sobre o preço de permanecer vigilante. Cada experiência pastoral contém metáforas do seu futuro reinado. Cuidar do povo seria cuidar do rebanho da nação. A habilidade de enfrentar leões e ursos seria prenúncio da coragem para enfrentar gigantes e inimigos humanos. O chamado de Davi é, portanto, surpreendente e intencional. Quando Samuel passa pela casa de Jessé, o profeta olha para os homens que parecem prontos, robustos, imponentes, e o Senhor interrompe: não considere sua aparência. A escolha divina abala a lógica humana. Deus não escolhe para exibir poder, mas para manifestar coração. A unção de Davi, realizada em silêncio, sem pompa, inaugura um padrão. A eleição, muitas vezes, surge na humildade, e o crescimento para a missão ocorre no anonimato antes de se revelar publicamente. O episódio com Golias é símbolo e síntese do chamado de Davi. Não se trata apenas de uma batalha militar, é um confronto teológico. Enquanto o povo se encolhia diante do gigante, Davi representa a fidelidade daquele que conhece o Senhor em seu íntimo. A funda e o seixo não são instrumentos da sorte, são a fé em ação de alguém que declara que o Deus que o ungira era maior que a aparência do inimigo. A vitória sobre Golias não cimentou o orgulho em Davi, mas o projetou para um ministério em que a dependência do Senhor seria visível e necessária. Entretanto, a narrativa de Davi não é uma coleção de vitórias incontestadas. Ela assume sua humanidade em episódios de sombra que revelam os limites de um coração ungido. O episódio com Batseba e Urias é a queda que rasga o véu das romantizações. Um homem ungido por Deus, capaz de cometer pecado grave. O resultado é devastador: manipulação, violência e o sofrimento que segue. A Bíblia não encobre essa contradição. Ela a expõe para que a história de Davi fale de graça e de consequência. A queda de Davi não o define de forma absoluta, mas transforma sua trajetória em um testemunho da complexa interação entre eleição e responsabilidade. O que distingue Davi, porém, é a resposta ao erro. Quando o profeta Natã o confronta, o rei não se exime. Ele confessa, chora e busca restauração. A linguagem dos Salmos revela esse processo interior, em suspiros, em lamúrios de confissão, em palavras que atravessam a culpa e alcançam a misericórdia. O arrependimento de Davi torna-se um dos pontos mais pungentes de sua história.
uma prova de que a liderança piedosa inclui a humildade de reconhecer o mal e a coragem de retornar ao caminho da verdade. Nesse sentido, os salmos de penitência não são apenas poesia, são terapia espiritual, são documentos de um coração restaurado pela graça. A dimensão sacerdotal e adoradora de Davi é outra marca que o distingue. Ao tocar harpa, compor salmos, organizar louvores e instituir cânticos, Davi revela-se como figura central da vida religiosa de Israel. Ele não apenas guerreia, ele cultiva culto. Sua sensibilidade para o divino transformou a liturgia nacional, estabelecendo práticas que eternizariam a comunhão do povo com Deus. A centralidade de Jerusalém como local de adoração encontra em Davi um arquiteto espiritual. Ele traz a arca, deseja construir casa ao Senhor, a qual, por razões divinas, será edificada por seu filho, e estrutura a vida sacerdotal como um reflexo do coração nacional. Politicamente, Davi demonstra habilidade estratégica e diplomática. Unir as tribos, conquistar fortalezas, organizar o reino e estabelecer uma capital. Tudo isso exige mais que coragem, exige sabedoria. Ainda que impulsivo, Davi soube construir alianças, mobilizar exércitos e estabelecer sistemas que durariam além de sua vida. Sua administração secular, contudo, nunca se desvincula do espiritual. Para Davi, a política é extensão do projeto divino. Jerusalém não é apenas poder, é sinal. O trono davídico torna-se, assim, uma figura que aponta para a esperança messiânica, um descendente prometido, uma linhagem que traria a consumação do reino de Deus. Ao percorrermos a biografia de Davi, também encontramos relações humanas complexas que testaram sua alma. A rebelião de Absalão, por exemplo, rasga o tecido familiar e expõe as fragilidades de um rei que amou, errou e sofreu. Traições internas, disputas dinásticas, intrigas palacianas, tudo isso constrange a liderança de Davi e o empurra a uma dependência mais profunda do Senhor. Nessas crises, a figura do rei torna-se exemplar, não por infalibilidade, mas por persistência na fé. Ele ora, chora, clama por direção, e é nesse processo que a liderança se molda para além da promessa inicial. Tipologicamente, Davi aponta para Cristo. Em seu reinado, suas ações e sua linhagem, a Escritura entretece ecos do Messias. O profeta e o salmista, o rei pastor que cuida das ovelhas, o homem cujo coração contrita clama por misericórdia, tudo isso converge para o anúncio de um rei perfeito. Davi, portanto, funciona como tipo, anuncia por meio de sua história a necessidade de um Salvador que, ao contrário de qualquer rei terreno, não falharia por natureza. A promessa davídica, repetida e confirmada pelos profetas, abre a janela para a esperança messiânica que culmina em Jesus, descendente de Davi. A intensidade emotiva dos salmos também revela a intimidade espiritual que Davi teve com Deus. Lá se encontra tanto a alegria da libertação quanto a angústia da perseguição, as súplicas que rasgam o peito e hinos que transbordam gratidão. Ler Davi é, portanto, aprender a linguagem do coração diante do absoluto. Sua experiência espiritual não é teórica. É prática, concreta, vivida em noites de medo, dias de triunfo e manhãs de arrependimento. A história de Davi nos confronta com questões fundamentais. Como Deus escolhe, como ele lida com o pecado de seus ungidos, como o Senhor transforma ruína em instrumento de redenção. As respostas não são simplistas. O processo inclui disciplina, restauração e propósito renovado. Davi revela que a eleição divina não exime o homem de responsabilidade, mas que o erro não anula o chamado quando o arrependimento opera. Isso nos dá esperança, não para cultivar a complacência, mas para confiar que Deus trabalha nas rachaduras do humano para manifestar sua glória. Por fim, perguntar quem era Davi é, ao mesmo tempo, perguntar o que Deus faz com corações dispostos. Davi foi pastor e rei,
músico e guerreiro, pecador e arrependido. Ele é lembrete de que a grande narrativa bíblica não rejeita o humano por sua falibilidade, mas opera persistentemente na direção da restauração. A trajetória de Davi é convite para que cada leitor reconheça sua própria complexidade. Todos somos convocados, todos podemos falhar e todos podemos ser restaurados quando nos voltamos com humildade ao Senhor. Essa é a introdução a uma jornada que percorrerá batalhas, canções, pecados e perdões, que mostrará estratégias de guerra e estratégias de coração, que mostrará um rei humano apontando para o rei eterno. Se você quer entender Davi além das manchetes, esta série vai mergulhar em seus gestos, nas suas orações, nas cicatrizes e nas bênçãos, revelando o homem que, segundo o coração de Deus, ensinou Israel e nos ensina até hoje a depender do Senhor em cada estação da vida. Depois da unção, Davi volta ao campo. Ele não corre para o trono, não busca reconhecimento, não exige posição. Essa é uma das lições mais poderosas de sua história. Quem foi escolhido por Deus, aprende a esperar o tempo de Deus. Entre a unção e a coroação, existe o deserto da paciência, o intervalo onde o chamado é testado e a fé é lapidada. Enquanto o óleo da unção ainda brilhava em seus cabelos, Davi retornou para cuidar das ovelhas. Ele poderia ter se sentido injustiçado. Afinal, o profeta havia dito que ele seria rei, e mesmo assim, ele voltou para o mesmo trabalho humilde. Mas é nesse aparente retrocesso que o caráter é forjado. Deus não coloca um homem no trono antes de moldar o seu coração no campo. Davi não sabia, mas cada manhã em meio ao rebanho era um treinamento espiritual. A solidão da colina o ensinava a depender de Deus. O silêncio do pasto o ensinava a ouvir a voz divina. E o perigo dos lobos o ensinava a proteger o que lhe era confiado. Aquele que seria rei, primeiro, aprendeu a servir. Aquele que lideraria guerreiros, primeiro aprendeu a defender cordeiros indefesos. Em muitos sentidos, Davi representa o padrão de preparação divina. Enquanto Saul buscava glória e reconhecimento, Davi buscava presença e propósito. O homem que toca a harpa não está apenas entretendo o rebanho, está aprendendo a harmonizar o som da terra com o sopro do céu. Cada nota que Davi tocava diante das ovelhas era uma oração disfarçada, um ensaio para as canções que um dia guiariam uma nação inteira à adoração. E é justamente essa intimidade, construída em segredo, que o levaria diante do rei Saul. O jovem pastor é chamado à corte porque sua música acalmava o espírito perturbado do monarca. A harpa de Davi trazia descanso a um coração que havia se afastado do Senhor. O contraste é revelador. O homem ungido, mas ainda anônimo, ministrava paz ao rei que havia perdido a unção. Assim, Deus mostra que a verdadeira autoridade não vem da posição, mas da presença. Na corte, Davi observa, aprende, cala e ora. Ele percebe a política, os olhares, os medos, sente o peso de estar diante de um rei e, ao mesmo tempo, o vazio de quem reina sem o Espírito. E ali, mesmo no palácio, ele entende uma verdade que o acompanharia por toda a vida. O trono sem Deus é apenas um assento vazio. Mas a virada dramática se aproxima. Israel enfrenta seu maior medo, um gigante chamado Golias. O exército treme, Saul hesita e o povo silencia. Davi chega ao campo de batalha enviado por seu pai, não como guerreiro, mas como mensageiro, carregando pães e queijos para os irmãos. Contudo, quando ouve o gigante desafiar o Deus de Israel, algo desperta dentro dele. Não era apenas coragem, era indignação santa. Davi olha o cenário e não vê um inimigo invencível. Vê um Deus que ainda reina. Enquanto todos mediam o tamanho do gigante, ele lembrava do tamanho do Senhor. Quando Saul tenta dissuadi-lo, Davi conta suas experiências no campo. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele também me livrará desse filisteu. Era a fé nascida da experiência,
não do discurso. A cena é icônica. Um jovem sem armadura, apenas com uma funda e 5 pedras, caminha na direção de um guerreiro experiente, protegido por ferro e arrogância. O som da provocação de Golias ecoa, mas Davi responde com uma declaração que atravessaria séculos. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O resultado é conhecido. A pedra acerta o ponto exato, o gigante cai e o menino pastor transforma-se em símbolo de vitória. Mas o que poucos percebem é o que acontece depois. Davi não se exalta, ele não reivindica a glória. Sua primeira ação é reconhecer publicamente que a vitória pertence ao Senhor. Isso o diferencia. Muitos buscam milagres para exibição. Davi os vive como expressão de comunhão. O mesmo Deus que o sustentara no campo, agora o sustentava diante da multidão. No entanto, a vitória traz um novo tipo de batalha, a inveja. Saul, que deveria celebrar, começa a temer. As mulheres de Israel cantam: Saul matou 1000, mas Davi 10.000. E essas palavras plantam o veneno da comparação no coração do rei. Assim, o ódio começa a crescer silenciosamente. O que antes era admiração, torna-se perseguição. Davi, o servo fiel, passa a ser caçado. O homem que libertou Israel agora é tratado como inimigo do Estado. E mais uma vez, o campo se torna seu refúgio. Ele foge para cavernas, desertos, montanhas, e é nesse exílio que os salmos mais profundos nascem. As noites frias são preenchidas por orações, e o medo é transformado em fé. Davi aprende que o esconderijo de Deus é o melhor lugar para o coração ferido. Muitos olhariam para ele e diriam que perdeu tudo, mas espiritualmente Davi estava sendo moldado. Cada traição de Saul, cada passo na fuga, cada lágrima escondida o aproximava ainda mais do Senhor. O deserto não era castigo, era oficina. A perseguição não era fim, era processo. E nas sombras das cavernas, Davi começou a compreender o verdadeiro significado de reinar. Antes de governar pessoas, ele precisava aprender a governar o próprio coração. A jornada de Davi entre o anonimato, a vitória e a perseguição é uma metáfora poderosa da caminhada espiritual de todos nós. Há momentos em que somos ungidos, mas ainda não coroados, chamados, mas ainda não reconhecidos. E nesse intervalo, Deus nos ensina que a verdadeira grandeza não está em chegar rápido, mas em permanecer fiel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não se tornou rei por força, tornou-se rei por dependência. E nas próximas etapas dessa história, essa verdade será colocada à prova como nunca antes. A perseguição de Saul não cessava. Davi, que um dia fora chamado para tocar harpa e acalmar o rei, agora se tornara o motivo de sua inquietação. A inveja havia se transformado em ódio e o ódio em caçada. Mas ao contrário do que muitos fariam, Davi não reagiu com violência. Ele fugia, mas não fugia de medo, fugia por obediência. Ele sabia que não podia tocar em quem Deus havia colocado em autoridade, mesmo que esse rei tivesse se corrompido. Enquanto Saul o caçava, Davi encontrava abrigo nas sombras das cavernas. A mais famosa delas, a caverna de Adulão, se tornaria o símbolo do recomeço. Ali reuniram-se homens aflitos, endividados, amargurados, gente sem direção, sem esperança. E foi entre esses que Davi se tornou líder. O improvável rei, agora exilado, passou a guiar os improváveis da terra. Deus estava formando mais do que um exército. Estava formando uma geração. Cada homem que se unia a Davi na caverna aprendia que o verdadeiro poder não vem da espada, mas da presença. E Davi, que poderia ter se revoltado contra o Senhor, escolheu cantar. Foi nas trevas da caverna que nasceram os salmos de luz. Enquanto os salmos revelam o coração do homem que sofre, eles também revelam o coração do Deus que ouve. Davi chorava, clamava, mas terminava cada oração com confiança. Ele dizia:
Em ti confio, ó Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu libertador. Essas palavras não eram fruto de um momento de paz, mas de dor. E é isso que as torna tão poderosas. Davi não adorava porque tudo ia bem, ele adorava porque cria. Enquanto os dias passavam, a situação parecia piorar. Saul mobilizava seus exércitos para capturá-lo, e Davi precisava mudar de esconderijo constantemente. Mesmo assim, Deus nunca o abandonava. Em cada fuga havia um livramento. Em cada desespero, uma mão invisível o guiava. E cada vez que a morte parecia próxima, a graça de Deus se tornava mais evidente. Em um dos episódios mais marcantes, Davi tem a oportunidade de matar Saul. O rei entra na mesma caverna onde Davi está escondido. Seus homens o encorajam. Este é o dia que o Senhor te deu o inimigo nas mãos. Mas Davi, guiado pelo Espírito, se recusa a agir. Ele se aproxima silenciosamente e corta apenas a orla do manto de Saul. Quando o rei se afasta, Davi o chama de longe e diz: "Olha, meu pai, veja a orla do seu manto na minha mão. Eu poderia tê-lo matado, mas não o fiz, porque não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor." Essa atitude resume o caráter de Davi. Ele não buscava a coroa, buscava agradar a Deus. O trono que viria por fidelidade, não por força. O homem que respeita a autoridade, mesmo quando injustiçado, é aquele que entende o tempo do céu. Mas os anos de fuga eram duros. Davi enfrentava traições, fome, medo. Chegou a viver entre inimigos, refugiando-se na terra dos filisteus, fingindo-se de louco para sobreviver. Aquele que havia matado Golias agora se via humilhado, dependente, à beira do desespero. Era o contraste perfeito entre o que Deus promete e o que o homem enxerga. Ainda assim, mesmo nos dias mais escuros, Davi guardava uma certeza: Deus não havia esquecido dele. Quando tudo parecia perdido, a esperança se renovava. Um profeta surgia, uma palavra chegava ou um livramento acontecia no último instante. Deus mantinha viva a chama da promessa, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. O deserto de Davi não era apenas físico, era espiritual. Ele precisava aprender a esperar sem se corromper, a confiar sem ver, a adorar sem receber. É nesse tipo de prova que se forma o verdadeiro servo. Quando finalmente Saul morre em batalha, Davi poderia celebrar, mas não o faz. Ao contrário, ele chora. Escreve uma lamentação em honra do rei e de Jonatas, seu amigo leal. O homem que o perseguiu, Davi honra em morte. Isso é o coração segundo o de Deus, o coração que perdoa mesmo sem receber perdão. Após anos de espera, finalmente o povo de Judá o proclama rei. O menino de Belém se torna o governante de Hebron e depois o rei de toda Israel. A promessa se cumpre, mas o trono não o muda. Davi continua sendo o adorador, o poeta, o homem que ora em meio às guerras. Ele não deixa o poder corromper a devoção. Sob seu reinado, Israel prospera, as batalhas são vencidas, a arca da aliança é trazida de volta e Jerusalém se torna o centro espiritual da nação. Davi dança diante da arca, livre de orgulho, tomado pela presença. Enquanto muitos reis da terra buscavam glória, Davi buscava a presença. Ele sabia que sem Deus o trono não tinha sentido, mas até os escolhidos enfrentam quedas. O homem segundo o coração de Deus também seria lembrado por seu maior erro: o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Essa mancha escurece sua trajetória, mas não a apaga. Porque a diferença entre Davi e Saul é que Saul justificava seus pecados. Davi os confessava. Quando o profeta Natã o confronta, Davi não foge, não mente, não culpa ninguém. Ele cai de joelhos e diz: "Pequei contra o Senhor." Essa confissão se transforma no Salmo 51, uma das orações mais poderosas de arrependimento já registradas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto.
É ali que entendemos por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque foi perfeito, mas porque foi quebrantado. Deus não busca impecáveis, busca sinceros. E Davi, no meio do erro, provou que seu amor por Deus era real. O perdão vem, mas o preço é alto. Sua casa enfrenta conflitos e o rei carrega no corpo e na alma as marcas do próprio pecado. Ainda assim, ele volta a cantar. Ele continua adorando. Ele entende que a misericórdia de Deus é maior que qualquer culpa. E, em meio a tudo isso, o Senhor lhe faz uma promessa eterna. Da sua descendência virá o Salvador. Davi, o pastor de Belém, seria o ancestral do Messias. É o lembrete final de que Deus usa imperfeitos para realizar planos perfeitos. O tempo passa e o rei Davi envelhece. Suas mãos, que antes empunharam a funda contra Golias, agora tremem sob o peso dos anos e das lembranças. O homem que um dia fugiu pelas cavernas e marchou à frente de exércitos, agora contempla em silêncio tudo o que viveu. E entre as vitórias e as quedas, uma verdade ecoa dentro dele. Deus foi fiel em cada estação. Davi entende que o trono é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. Ele já não se preocupa com guerras ou fronteiras, mas com legados espirituais. O menino pastor que se tornou rei agora se preocupa com o coração do povo. Em seus últimos dias, o seu maior desejo é construir uma casa para o Senhor, o templo onde a Arca da Aliança habitaria. Mas o Senhor lhe diz que essa honra será de seu filho, Salomão. Essa resposta poderia frustrá-lo, mas Davi não se entristece. Ao contrário, ele celebra. Ele entende que servir ao propósito de Deus é mais importante do que ser o protagonista. E assim, com humildade, começa a preparar tudo para o templo. Os materiais, os recursos, os planos. Ele planta o que não verá pronto, porque compreende que o verdadeiro adorador não trabalha por recompensas, mas por obediência. Nos salmos escritos nessa fase, há um tom diferente. São canções de maturidade espiritual, cheias de gratidão. Davi já não clama apenas por livramento, mas por intimidade. Ele diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Aquele que um dia pediu força para vencer gigantes, agora pede apenas para habitar na presença de Deus. Isso mostra a transformação completa de um homem que aprendeu a trocar a espada pela adoração. Mas mesmo nos últimos anos, Davi ainda enfrenta guerras internas. A rebelião de seu filho Absalão foi talvez a ferida mais profunda que ele enfrentou. Ver o próprio sangue se levantar contra ele foi uma dor maior do que qualquer batalha. Absalão, movido pela ambição, tenta tomar o trono do pai. E Davi, em lágrimas, foge de Jerusalém. O rei novamente se torna fugitivo. É um momento de humilhação, mas também de revelação. Ele percebe que o poder humano é frágil, que o trono não é dele, mas de Deus. E mesmo ferido, Davi não deixa de orar. Quando recebe a notícia da morte de Absalão, ele chora amargamente, não como rei, mas como pai. Meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti! Essa dor humana o aproxima ainda mais de Deus. O Senhor o conforta, o restaura e o reconduz ao trono. Davi volta, mas volta diferente. Não com o brilho de um guerreiro, mas com a serenidade de um homem quebrantado. Ele entende que a verdadeira força está em depender. É nesse ponto que a vida de Davi se torna um espelho do relacionamento entre Deus e o homem. Porque assim como Davi amou Absalão apesar da rebeldia, Deus também ama os seus filhos, mesmo quando se afastam. O coração paternal do rei reflete o amor redentor do Criador. Davi passa então a escrever mais sobre arrependimento, misericórdia e perdão. Seus salmos se tornam confissões públicas, lições eternas para aqueles que viriam depois. Ele compreende que o maior testemunho de um homem não está apenas em suas vitórias, mas em como ele se levanta após cair. Em uma de suas orações, Davi diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio.
Essas palavras mostram o quanto ele amadureceu espiritualmente. O mesmo homem que enfrentou Golias agora enfrenta o tempo. O guerreiro que matou gigantes agora luta contra o orgulho, o arrependimento e a passagem dos anos. Em sua velhice, ele passa o cetro a Salomão. Mas antes de fazê-lo, o aconselha com palavras que ecoam até hoje. Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e conhece todas as intenções. Com essa declaração, Davi sela o seu legado. Ele não deixa apenas um império, mas um ensinamento. O verdadeiro sucesso de um homem não está no que ele constrói, mas em quem ele confia. Quando o templo é erguido por Salomão, anos depois, o nome de Davi é lembrado. Cada pedra, cada coluna, cada sala de adoração carrega o eco de suas canções, as marcas de suas orações. Mesmo sem ver o templo pronto, Davi participou de sua fundação. E essa é uma das maiores recompensas que alguém pode receber. Contribuir para algo que glorifica a Deus, ainda que os olhos não vejam o resultado. Na linha do tempo da redenção, Davi ocupa um papel singular. Ele é o elo entre a promessa e o cumprimento, entre Abraão e o Messias. De sua linhagem viria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, cada evento de sua vida, cada sofrimento e cada vitória apontava profeticamente para o Rei dos Reis. Assim como Davi foi ungido por Samuel, Jesus seria ungido pelo Espírito. Assim como Davi foi rejeitado pelos homens, Jesus seria rejeitado por muitos. Assim como Davi perdoou quem o traiu, Jesus perdoaria os que o crucificaram. E assim como Davi reinou sobre Israel, Jesus reinaria sobre toda a terra. O homem segundo o coração de Deus se tornaria o espelho terreno do próprio coração divino. Davi foi sombra, Cristo a plenitude. Por isso, ao estudarmos sua história, não estamos apenas revisitando o passado, estamos enxergando a preparação do caminho para o Salvador. A vida de Davi é a prova de que Deus escreve linhas de eternidade com as falhas humanas e que o arrependimento pode transformar o pecador em profeta, o guerreiro em adorador e o rei em servo. Quando Davi olha para trás, já idoso, pode ver que tudo valeu a pena. O campo, a caverna, a perseguição, o trono, as lágrimas, o perdão. Cada parte do processo o aproximou de Deus. E é assim que sua vida se encerra. Não com glória política, mas com adoração. Davi morreu como viveu, com o coração voltado para o céu. E sua história se tornou o maior testemunho de que não há limites para o que Deus pode fazer com um coração entregue. O reinado de Davi chegava ao fim, mas o propósito que Deus havia iniciado nele estava apenas começando. O homem que um dia foi pastor, guerreiro e rei, agora se tornava símbolo eterno da aliança divina. Sua vida, marcada por vitórias e quedas, seria o reflexo humano da graça que viria em plenitude através de Jesus Cristo. Em seus últimos dias, Davi compreendeu uma verdade profunda. Nada do que viveu foi em vão. Desde o campo de Belém até o trono em Jerusalém, cada passo, cada batalha e cada lágrima faziam parte de um roteiro escrito pelo próprio Deus. A unção que o alcançou na juventude não era apenas para governar Israel, mas para preparar o caminho do Messias, aquele que viria da sua descendência para reinar para sempre. Davi havia sonhado em construir uma casa para o Senhor, mas Deus tinha um plano maior. Eu farei para ti uma casa eterna. 2 Samuel 7:11. Essa promessa não falava de pedras nem de muros, mas de uma linhagem. Deus prometeu que da semente de Davi viria o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Era o prenúncio da encarnação divina. Naquela aliança, o céu se unia à terra. Davi se tornava o elo entre a humanidade e a eternidade. E embora ele não tivesse plena consciência do alcance profético disso, seu espírito sabia que algo divino estava sendo gerado através dele. Seus salmos começavam a refletir essa revelação.
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmos 110, 1. Essas palavras, que mais tarde seriam repetidas por Jesus e pelos apóstolos, eram uma profecia viva. O rei Davi, iluminado pelo Espírito, via em vislumbre o Cristo que viria. O homem que fora levantado do campo para o trono, agora enxergava o trono celestial. E é nesse ponto que sua história alcança o clímax espiritual. Porque o verdadeiro legado de Davi não está na coroa, nem nas vitórias militares, mas na revelação do reino de Deus. Ele foi o primeiro a compreender, em seu coração, que o trono do Senhor não é feito de ouro, mas de obediência. Não é sustentado por exércitos, mas pela fé. Os cânticos de Davi, compostos entre lágrimas e louvores, se tornaram profecias. Nos momentos em que chorava, ele anunciava o sofrimento do Cristo. Nos momentos em que se alegrava, proclamava a ressurreição. Cada melodia era um eco antecipado da cruz e da vitória sobre a morte. No Salmo 22, Davi escreveu: meu Deus, por que me desamparaste? Séculos depois, essas seriam as mesmas palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Não era coincidência, era cumprimento. O Espírito de Deus que habitava em Davi já anunciava a redenção. Quando Davi profetiza: não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16, 10. Ele não fala apenas de si, mas de Cristo. Ele vê, pela fé, a vitória sobre a morte. Ele enxerga o Cordeiro antes mesmo de o Cordeiro nascer. Essa conexão entre Davi e Jesus é o ponto mais sublime da história. Ambos foram ungidos, ambos enfrentaram rejeição, ambos choraram por Jerusalém, ambos confiaram em Deus quando todos os outros duvidaram. Mas enquanto Davi venceu Golias com uma pedra, Jesus venceu o inferno com o amor. A vida de Davi, portanto, é uma parábola viva do Evangelho. O pastor que cuidava de ovelhas representa o bom pastor que daria a vida por elas. O rei que governou com justiça aponta para o rei eterno que viria governar com graça. A promessa feita a Davi se cumpre em Belém, na manjedoura onde nasce o Filho de Deus, descendente direto do rei pastor. Tudo o que Davi viveu se transforma em prenúncio. A luta contra Golias se torna símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado. A perseguição de Saul reflete a rejeição do Messias. A aliança feita em Jerusalém se torna o protótipo da nova aliança firmada com o sangue de Jesus. E é por isso que, quando o anjo aparece a Maria, ele diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Lucas 1, 32, 33. Nesse instante, a promessa antiga se cumpre. O trono de Davi não era apenas terreno, era eterno. O coração de Davi, moldado em lágrimas, encontrava sua plenitude no coração de Cristo. O homem, segundo o coração de Deus, era, na verdade, o reflexo humano daquele que era o próprio coração de Deus encarnado. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, as multidões gritam: Hosana ao filho de Davi. Aquela aclamação não era apenas homenagem, era profecia viva. O rei prometido finalmente havia chegado, e Davi, de algum modo, já havia cantado sobre isso 1000 anos antes. E há algo ainda mais profundo. Davi experimentou a misericórdia de Deus, mas Jesus se tornou a própria misericórdia encarnada. Davi conheceu a graça, Jesus é a graça. Davi lutou para guardar o trono, Jesus abriu mão do trono para salvar os homens. Davi se ajoelhou diante do Altíssimo, Jesus se tornou o sacrifício perfeito diante do mesmo Deus. No clímax dessa história, entendemos que tudo convergia para ele. O campo, a caverna, o trono, o pecado, o arrependimento, tudo apontava para o Messias que viria transformar o coração humano. O rei de Israel era apenas a sombra do rei do universo. Por isso, Davi não é apenas um personagem histórico, é uma profecia viva.
Sua vida explica a essência da salvação. O homem cai, Deus restaura. O homem erra, Deus perdoa. O homem se afasta, Deus chama. E no meio desse ciclo surge a promessa, um descendente que jamais perderia o trono. A eternidade de Cristo é a consumação da história de Davi. O que começou com um pastor termina com o Cordeiro. O que nasceu no campo termina no Calvário. E o que foi escrito nas lágrimas de um rei se cumpre no sangue do Salvador. O clímax da jornada de Davi, portanto, não está em sua coroação, mas em sua redenção. É o instante em que o homem percebe que o poder humano é efêmero, mas o amor de Deus é eterno. Davi viveu o bastante para entender que a glória verdadeira não está em governar povos, mas em ser governado pelo Espírito. E é assim que o pastor de Belém se torna o rei eterno da fé, o símbolo do coração arrependido que Deus transforma em trono de sua presença. Através de Davi, o mundo conheceu o reflexo do Cristo vindouro. E através de Cristo, o mundo conheceu o Deus que perdoa e recomeça. O sol se põe sobre Jerusalém. O vento sopra suavemente pelas ruas que um dia ecoaram as canções de um rei. O trono de Davi permanece, mas o homem que o ocupou já descansa. Sua harpa está silenciosa, suas guerras cessaram, mas suas palavras continuam vivas. Davi partiu, mas deixou para trás algo que o tempo não pode apagar, um coração moldado pela presença de Deus. Quando a história de Davi chega ao fim, não há triunfalismo, nem vanglória. Há paz, há reconciliação. Há o som suave de quem entendeu o sentido da existência. Ele compreendeu, ao final de sua jornada, que a vida é uma sucessão de desertos e promessas, e que o segredo não está em vencer, mas em permanecer. O rei que começou como pastor volta a ser apenas servo, e é nessa humildade que reside sua grandeza. Davi viveu o que muitos não entenderam, que a verdadeira realeza não se mede pela coroa, mas pela capacidade de se curvar diante do Altíssimo. Ele não morreu preso ao trono, mas livre na fé. O homem que governou uma nação terminou sua vida governado por Deus, e sua herança espiritual não é o ouro de Jerusalém, mas a verdade eterna de que o Senhor levanta o caído, restaura o arrependido e cumpre cada promessa feita. Seus últimos dias foram de adoração. Dizem as Escrituras que, já fraco, Davi ainda se levantava para louvar. O corpo falhava, mas o espírito ardia. O mesmo menino que tocava harpa nos campos agora tocava as cordas invisíveis da eternidade. Ele sabia que estava prestes a encontrar o Deus que o havia chamado quando ainda era apenas um pastor esquecido. E o que começou em Belém termina diante do trono do céu. Ao longo dos séculos, sua história se tornaria um espelho para todos os que foram chamados por Deus e ainda esperam o cumprimento da promessa, porque, como Davi, muitos são ungidos, mas ainda vivem entre o campo e o trono. Muitos carregam uma unção que o mundo ainda não reconheceu. E é justamente nesse intervalo, no silêncio, na rejeição, na demora, que o coração é moldado. Davi nos ensina que o processo é parte da promessa, que o deserto não é o fim, mas o caminho, que o anonimato é o campo de treinamento da fé. Ele nos mostra que é possível perder tudo e ainda manter a presença, que é possível errar e ainda ser perdoado, que é possível cair e ainda ser lembrado como alguém segundo o coração de Deus. E quando pensamos em sua trajetória, percebemos que ela não é apenas uma história antiga, é um retrato da alma humana. Porque todos nós, em algum momento, somos Davi. Todos enfrentamos gigantes que parecem maiores que nós. Todos passamos por cavernas de solidão. Todos erramos, nos arrependemos e buscamos perdão. E é nesse ciclo que a graça se revela. O mesmo Deus que não desistiu de Davi é o Deus que não desiste de nós. Davi foi o símbolo da imperfeição redimida. Ele mostrou que a santidade não é nunca errar, mas saber voltar. O arrependimento não o envergonhou, o transformou. A dor não o destruiu,
o aproximou de Deus. E o trono que ele ocupou na terra se tornou símbolo de um trono espiritual que jamais seria removido. Quando Deus prometeu que de sua linhagem viria o Salvador, ele estava selando a eternidade do arrependido. Do coração falho de um homem, nasceria o coração perfeito do Filho de Deus. Por isso, quando olhamos para a cruz, vemos mais do que redenção, vemos cumprimento. O Filho de Davi, Jesus Cristo, é a prova de que Deus transforma histórias quebradas em pontes para a eternidade. Ele é a resposta para cada lágrima que Davi derramou, para cada oração que ele fez nas madrugadas frias das cavernas. O sangue do Cordeiro é a assinatura divina na aliança feita séculos antes com o Rei Pastor. Hoje, quando lemos os Salmos, não estamos apenas estudando poesia, estamos ouvindo o coração de um homem que conversava com Deus. Um homem que pecava, chorava, se levantava e adorava. E isso é o que o torna tão próximo de nós. Davi não era inalcançável, era humano. E talvez seja por isso que Deus o amou tanto, porque mesmo em sua humanidade, ele nunca desistiu da presença divina. O legado de Davi vive em cada crente que decide não desistir, em cada adorador que canta em meio à dor, em cada guerreiro que vence a si mesmo antes de vencer o inimigo, em cada pessoa que, mesmo cansada, ainda acredita que Deus tem um propósito maior. Porque Davi não foi apenas o rei de Israel. Ele foi o retrato do coração humano que Deus insiste em restaurar. E é por isso que sua história não termina com morte, mas com promessa. A promessa de um trono eterno, de um reino que não terá fim, de um rei que viria para restaurar todas as coisas. Jesus é o cumprimento do que Davi apenas vislumbrou. O pastor se tornou profecia. O rei se tornou linhagem, o adorador se tornou herança. Tudo o que Davi viveu apontava para aquele que viria para viver em nós. Assim, quando as Escrituras chamam Cristo de Filho de Davi, elas estão dizendo mais do que uma genealogia, estão revelando uma verdade espiritual. O coração que Deus encontrou em Davi, ele deseja encontrar em cada um de nós. Um coração disposto a obedecer, a perdoar, a recomeçar. Um coração que reconhece que tudo vem dele e tudo é para ele. O rei morreu, mas a canção permanece. E ela ecoa até hoje, nas igrejas, nas orações, nos lábios dos que ainda confiam. É a canção de um homem que aprendeu que a graça é maior que o pecado, que a presença é mais preciosa que o poder, e que o amor de Deus é a única coroa que não se perde. Se há algo que a história de Davi nos ensina, é que ninguém está longe demais para ser restaurado. Deus não procura perfeição, procura entrega, e aquele que se entrega, como Davi, verá o impossível acontecer. Afinal, o mesmo Deus que fez de um pastor um rei é o Deus que hoje transforma corações, cura feridas e levanta os caídos. O trono de Davi é o símbolo da promessa que nunca se apaga. E o nome de Davi é o lembrete eterno de que Deus escreve histórias de redenção com as linhas tortas da humanidade. Que cada um de nós aprenda, como ele, a cantar mesmo nas cavernas, a adorar mesmo nas quedas e a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Porque o Deus de Davi é o mesmo Deus que continua reinando e continua chamando corações para o seu propósito eterno.